Bom, pessoal, agora a gente vai resolver a 11ª questão do VEST-UVV 2018/1. O monitoramento da qualidade do ar é realizado para determinar o nível de concentração de um grupo de poluentes, universalmente consagrados como indicadores, selecionados devido à maior frequência de ocorrência na atmosfera e aos efeitos adversos que causam ao meio ambiente. Os processos industriais e de geração de energia, os veículos automotores e as queimadas são, dentre as atividades antrópicas, as maiores causas da introdução de substâncias poluentes à atmosfera, muitas delas tóxicas à saúde humana e responsáveis por danos à flora e aos materiais. Os motores a diesel lançam na atmosfera diversos gases, dentre eles o dióxido de enxofre e o monóxido de carbono. A amostra dos gases emitidos por motores a diesel foram recolhidas. Pesquisadores do Centro de Monitoramento do Ar de certa região metropolitana observam que a concentração diária, em gramas, de dióxido de enxofre na atmosfera é medida pela função, em que T é a quantidade de horas para fazer essa medição. Então a gente tem aqui uma função trigonométrica que foi mencionada no enunciado da questão. C de T é igual a 8, que multiplica seno ao quadrado de πt sobre 4 mais 2π sobre 4. Uma medição realizada pelos pesquisadores registrou uma concentração de 4 gramas de dióxido de enxofre. Com base nessa informação, o tempo mínimo necessário para se fazer essa medição foi de... Bom, pessoal, essa é uma questão de função trigonométrica, provavelmente um dos assuntos mais difíceis que podem aparecer na sua prova. De um modo geral, as questões do VEST-UVV de matemática são questões simples, porém esse é um assunto com um grau de complexidade um pouco mais avançado. É muito importante que você revise esse tópico, porque de tempos em tempos é cobrado no VEST-UVV uma questãozinha de função trigonométrica. E essa questão em específico é provavelmente a questão mais difícil que já foi cobrado nos últimos 8 a 10 vestibulares. A gente vai resolver junto essa questão agora, mas é extremamente importante que você revise o conteúdo de função trigonométrica para que você possa entender todos os conceitos que a gente vai aplicar aqui. Vamos lá. Nosso primeiro passo aqui vai ser substituir essa informação aqui de 4 gramas dentro da concentração nessa fórmula. Como a gente vai precisar de um pouquinho mais de espaço para poder resolver essa questão e fazer todas as contas aqui, eu vou omitir o enunciado e a gente vai ficar com bastante espaço aqui para poder escrever as nossas equações. Bom, vamos lá, pessoal. De acordo com a informação dada pelo enunciado, a gente tem uma função trigonométrica aqui, C de t, igual a 8, que multiplica seno ao quadrado de πt sobre 4 mais 2π sobre 4. O enunciado informou para a gente que num dado momento a concentração foi medida e obteve-se um valor para a concentração C de t igual a 4 gramas. Então a gente vai começar substituindo esses 4 gramas dentro da nossa equação original. Então vai ficar da seguinte maneira: 4 é igual a 8 vezes seno ao quadrado de πt sobre 4 mais 2π sobre 4. Bom, a gente pode pegar esse 8 aqui, que está multiplicando a função seno todinha, e passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, a gente vai escrever aqui: 4 sobre 8 é igual a seno ao quadrado de toda aquela expressão ali que eu vou omitir para a gente poder ganhar um pouquinho mais de tempo. Esse 4 sobre 8 aqui, ele pode ser simplificado. É ou não é? Dá para dividir em cima e embaixo por 4. Então vamos fazer isso. Eu vou dividir a parte de cima por 4 e vou dividir a parte de baixo por 4 também. Então em cima vai ficar 1 e embaixo 2. E tudo isso é igual a seno ao quadrado daquela expressão maluca ali dentro. Bom, pessoal, então a gente pode pegar esse quadrado que está em cima do seno aqui e levar ele para o outro lado da igualdade como uma raiz quadrada, é ou não é? Mas vale lembrar que toda vez que você faz essa operação, você precisa colocar o mais ou menos na frente.
Então isso daqui vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2. Isso tudo é igual a seno de toda aquela expressão ali. Bom, essa raiz quadrada aqui a gente pode simplificar, dá para trabalhar um pouco com ela, então a gente vai fazer exatamente isso aqui agora. Então a gente vai poder escrever aqui, mais ou menos, a raiz quadrada de 1, que é igual a 1, sobre a raiz quadrada de 2, que vai continuar escrito como sendo raiz de 2. Isso tudo igual ao seno de toda aquela expressão ali. Bom, pessoal, não é comum você deixar raiz na parte de baixo de uma fração. A gente nunca deixa raiz no denominador. Então a gente vai precisar racionalizar aquela fração ali. A gente vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 2 para a gente poder tirar a raiz do denominador. Vai ficar da seguinte maneira: mais ou menos 1 sobre raiz de 2, que multiplica raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. E isso tudo é igual ao seno de toda aquela expressão ali. Ou seja, mais ou menos 1 vezes raiz de 2 é o próprio raiz de 2. Tudo isso sobre raiz de 2, que multiplica raiz de 2, é igual a raiz de 4, que dá 2. Então a gente conseguiu tirar a raiz da parte de baixo da nossa expressão. E isso tudo vai ser igual ao seno de toda aquela expressão ali. Pessoal, agora olha só. Tanto faz a gente escrever que esse raiz de 2 sobre 2 aqui é igual ao seno, ou dizer que seno é igual a raiz de 2 sobre 2. Né? A ordem que a gente escreve os membros da nossa equação não é importante. Então, para ficar um pouquinho mais fácil de você visualizar, eu vou escrever primeiro o seno e depois o raiz de 2 sobre 2, tudo bem? Eu vou vir aqui para cima para a gente poder ganhar um pouquinho mais de espaço. Então, a gente tem aqui que seno de toda aquela expressão ali, repara que agora eu vou escrever a expressão, eu venho omitindo ela e colocando pontinho, 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 só para a gente poder ganhar um pouco mais de tempo, já que essa é uma questão bem grande, né? Mas agora eu vou escrever a expressão. Seno de π, que multiplica t, sobre 4, mais 2π sobre 4, é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Pessoal, olha só, vocês se recordam exatamente qual é o ângulo cujo seno dele vai ser igual a raiz de 2 sobre 2 como resposta? Se você pensou no ângulo de 45 graus, você está absolutamente certo. Você consegue verificar essa informação consultando a tabela trigonométrica para os ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Aquela tabelinha que você consegue construir com a musiquinha. Todo mundo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Enfim, não vou cantar aqui agora, não vou pagar esse mico não. Mas enfim, vamos lá. Dando sequência aqui à nossa resolução, a gente pode afirmar que seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Só que a gente vai precisar construir isso daqui trabalhando com radianos e não com graus. E se você tem dúvida de como converte de grau para radiano, você pode montar uma regra de 3 simples aqui. Vale lembrar que π radiano é equivalente a 180 graus. Então você pode colocar 45 graus aqui embaixo do 180 e um x aqui embaixo do π, que é o que você está querendo descobrir, né? Você quer converter 45 graus para radianos. Então a gente vai multiplicar cruzado isso daqui, e aí a gente vai obter que 45π é igual a 180x. Esse 180 aqui, que está multiplicando x, vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então a gente vai ter aqui que 45π sobre 180 é igual a x. E a gente pode simplificar isso daqui dividindo tanto a parte de cima quanto a parte de baixo dessa fração por 45. É isso mesmo, tanto o 45 quanto o 180 são múltiplos de 45, então a gente pode efetuar essa divisão aqui tranquilamente. 45 dividido por 45, óbvio, né, vai dar 1π nessa parte de cima aqui, e 180 dividido por 45 vai dar 4. Então o nosso ângulo aqui é π sobre 4. Bom, olha só, agora vale lembrar que eu não estou interessado só no primeiro ângulo aqui,
que vai me dar raiz de 2 sobre 2 como resposta. Eu estou interessado em descobrir todos os ângulos da circunferência trigonométrica que vão resultar em mais ou menos raiz de 2 sobre 2 como resposta. E se você caminhar, se você construir o círculo trigonométrico e caminhar ao longo da circunferência trigonométrica, você vai observar que essa resposta vai acontecer 4 vezes, né? Uma para cada quadrante. Então a gente vai ter aqui π sobre 4 como sendo uma possível resposta, mais kπ sobre 2. Esse kπ sobre 2 acontece porque a cada passo de 90 graus, ou seja, a cada passo de π sobre 2, você vai esbarrar numa resposta cujo seno vai ser igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Se esse conceito não tiver ficado muito claro para você, é porque você precisa dar uma reforçada no seu estudo de funções trigonométricas. Bom, vamos lá. π sobre 4 mais kπ sobre 2 são todos os valores possíveis que a gente pode obter como resposta para essa expressão de dentro do seno aqui, que está destacado de laranja. Então a gente vai poder igualar esse ângulo aqui a esse conjunto de respostas aqui. Então a gente vai escrever da seguinte maneira. Eu vou trocar a cor do pincel aqui para a coisa não ficar tão confusa. π sobre 4t mais 2π sobre 4 vai ser igual a π sobre 4 mais 2kπ sobre 4. Repara que eu igualei isso daqui, só que eu já tomei o cuidado de multiplicar a parte de cima e de baixo dessa expressão por 2 aqui, olha, escrevendo 2kπ sobre 4, justamente para poder igualar todos os denominadores. Ao fazer isso, a gente pode cortar essa parte de baixo, né? Já que ela é igualzinha em todos os termos, a gente pode cortar aqui, corta todos os 4. E aí vai ficar da seguinte maneira. πt mais 2π é igual a π somado com 2kπ. Bom, o nosso objetivo aqui ainda é isolar o t, já que a gente está querendo descobrir quais são os valores possíveis para t. Então eu vou levar esse 2π aqui para o lado direito da igualdade. Se ele está somando, naturalmente vai passar subtraindo. Então a gente tem aqui πt vai ser igual a π menos 2π mais 2kπ. Bom, a gente tem uma continha para poder fazer aqui agora. π menos 2π vai ser igual a menos π. Então você vai ter aqui menos π mais 2kπ. Tudo isso é igual a π que multiplica t. Olha só que louco. Repara que o π está multiplicando todos os termos das suas expressões de todos os dois lados da equação. Isso significa que você pode colocar o π em evidência e cortar ele. É isso mesmo, eu posso cortar esse π com esse aqui e com esse outro aqui. Isso vai permitir para a gente escrever a seguinte expressão. t é igual a menos 1 somado com 2k. Então a gente vai ter vários valores possíveis para t aqui. São vários valores possíveis para o tempo. Porque aquela concentração, naquela expressão de seno ali, naquela função trigonométrica, aquela concentração igual a 4 vai acontecer diversas vezes, certo? Bom, vale lembrar aqui que esse k ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, o k ora vai ser igual a 0, ora vai ser igual a 1, ora vai ser igual a 2, ora vai ser igual a 3 e por aí vai. À medida que o k vai oscilando, a gente vai encontrando valores aí que vão tornar aquela igualdade verdadeira. Se você substituir o k por 0, você vai obter uma resposta negativa, t igual a menos 1. E isso não interessa para a gente, porque a medição ela começou a acontecer depois que foi dado play no relógio. Ou seja, eu só estou preocupado em encontrar valores positivos para o tempo aqui. Então, vamos tentar o próximo valor para cá aqui, que é k igual a 1. t igual a menos 1 mais 2 vezes 1. Então, t vai ser igual a menos 1
mais 2. 2 menos 1 dá 1. Esse é o primeiro valor positivo que a gente encontra aqui, t igual a 1, ou seja, tempo igual a 1 hora. E essa é a alternativa correta do nosso exercício. A gente vai agora voltar lá para o enunciado e verificar qual é a resposta correta que equivale ao tempo igual a 1 hora no nosso gabarito. E a alternativa correta é a alternativa A, t igual a 1 hora. É isso aí, eu espero que tenha ficado absolutamente claro para você todos os conceitos que a gente trabalhou aqui. Como eu mencionei, essa não é uma das questões mais fáceis da sua prova, quiçá a questão mais difícil já cobrada até agora nos últimos 10 vestibulares. Mas vale muito a pena você dar uma atenção ao estudo das funções trigonométricas, porque esse é um assunto que de tempos em tempos ele está aparecendo aí no seu vestibular. E como se trata de um vestibular de medicina, né, uma questão pode te colocar à frente de muita gente e pode fazer a diferença na sua aprovação. Eu espero ter realmente ajudado, espero ter contribuído com seus estudos. Se tiver ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai conversando. Aquele abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!